coisa boa ouvir a voz do Senhor. O pensamento dele não é o meu, não é o seu. É um pensamento diferente. Aleluia. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja. Se o culto acabasse agora, eu iria sair daqui já satisfeito, alegre, sabendo que Deus ainda fala, sabendo que Deus ainda confirma, sabendo que ainda Deus desenterra o que está enterrado, sabendo que Deus desvenda os mistérios escondidos, sabendo, aleluia, que Deus dá uma resposta para aquele que entrou nesta noite, aleluia, dizendo assim: Senhor, será que este ponto final chegou em minha vida? Mas eu quero te dizer nesta noite que o ponto final de Deus ainda não chegou, aleluia, para você estar, aleluia, preocupado, angustiado, querendo talvez parar, aleluia. Esse ponto final ainda não chegou, mas eu me alegro porque o Senhor ainda fala. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, no versículo 17, alguns versículos. Capítulo 1, versículo 17 diz assim: ora, a este quadro mancebo Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Aleluia! Mas a você, Deus deu algo diferente. Louvado seja Deus! Desperte nesta noite. Mas a Daniel, Deus deu algo a mais. A palavra de Deus diz que o rei teve um sonho, como os irmãos conhecem. Aleluia! E ele se inquietou. E olha, eu quero o meu pessoal que interpreta sonhos. Esse pessoal que trabalha comigo, está comigo aqui no palácio, para interpretar esse sonho. Aleluia. E o rei inquieto manda chamar os caldeus. Aleluia. Nesta palavra, irmão, a gente vai ver duas classes de pessoas: aqueles que pensam que são e aqueles que não são e não pensam. Aí você pode dizer: irmão, tem pessoas que pensam que é, e aqueles que são não estão nem preocupados. Aleluia. E o rei manda chamar os caldeus. Aleluia. E Daniel, irmão, no palácio, ele estava em um nível, no mesmo patamar. Aleluia. E o rei disse: olha, se vocês não decifrar, vai morrer tudinho. Vou passar a espada em tudinho. E não eram homens sábios, entendidos, homens que trabalhavam no palácio, homens que estavam ali para servir o rei. Mas o Senhor não deu o que deu a Daniel. Entenda o mistério nesta noite. Os 3 amigos de Daniel, o Senhor deu conhecimento e letras, mas a Daniel deu um dom de visões, discernimento, sonhos. Esses caldeus, irmãos, ele tinha por obrigação de realizar o que o rei estava pedindo, ou não seja, eles tinham que desvendar este sonho, esta interpretação, tinha que dar resposta. Mas no capítulo 2 e no versículo 2 diz assim: e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores, os caldeus, que se declarassem ao rei
ao qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Irmão, é bom se apresentar, né? É tão bom, irmão, se apresentar. É coisa boa eu estar bem apresentado. Mas mais na frente, no capítulo 2 e no versículo 16, diz assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel já não se apresentou, ele pediu. Quando se pede é sinal de humildade. Quando se pede é sinal que está pedindo a vez. Mas quando se apresenta, eu passo por cima da vez de quem tiver. Quando eu me apresento, eu não respeito direito de ninguém. É diferente se apresentar e pedir. Se apresentar é chegar aqui posudo, aleluia, achar que sou. E pedir é chegar aqui de humildade e perguntar se posso ou não posso. Aleluia! Eita, mas o Pai de Deus, irmão, é grande. Aleluia! E aí, irmão, o rei disse: está certo. Você tem tempo. E nós conhecemos, aleluia, esta palavra. Que Daniel interpretou o sonho. Aleluia, tudinho. Mas o que eu quero aqui, irmão, nesta leitura, não é me deter, aleluia, no que aconteceu mais à frente. O que eu quero me deter aqui, irmão, é que muitas vezes alguém pode pensar, aleluia, que pode, que acha, aleluia, que está no direito. E os caldeus achavam que porque eram homens entendidos em letras, aleluia, se achavam que podia fazer, aleluia, ou desfazer. Mas Deus provou a esta classe de pessoas, aleluia, que quando Ele dá a alguém, o negócio é diferente. Não tem caldeus para desvendar o que Deus faz para os seus da interpretação. E os caldeus ficou, aleluia, sem saber, e disseram: ei, conta-me o sonho, que eu te dou a interpretação. Olha, quem sabe, irmão, quem Deus dá o dom, quem Deus dá a capacitação, quem Deus faz, não precisa, aleluia, ajuda, arrumadinho, não precisa empurradinho, não precisa disso. Sabe por quê? Porque Deus disse, aleluia, eu dou, aleluia, o sonho e te dou a interpretação, porque a ti foi te dado conhecimento. Aleluia. Mas Daniel, a Bíblia não diz que ele se apresentava ou se achava porque o Senhor tinha dado algo a mais do que seus companheiros. A Bíblia não relata que Daniel passou na frente de seus amigos. A Bíblia não relata que Daniel colocava seus amigos para o canto. A Bíblia não relata que Daniel no seu coração dizia: olha, eu fui chamado para o ministério, aleluia, que o Senhor me concedeu. Olha, eu sou melhor do que vocês. Não. A palavra de Deus diz que Daniel esperou a sua vez. Daniel esperou a sua vez. A vez de Daniel chegou. Quando Caldeu não deu jeito, nem vai dar, nem aqui, nem canto nenhum. Aí Daniel chega e pede. Aí o Senhor mostra através de Daniel a grandeza do Senhor. Aqueles que pensam, irmão, que são, mas aqueles que são muitas vezes não valorizam o que é. 1
está vindo para mim, meu irmão. O Senhor muitas vezes